Boa tarde, amigo. Meu nome é Saulo Grigel, eu sou um dos coordenadores, junto com o professor Mamed, do curso de especialização da Faculdade Modal, em Belo Horizonte, em Salvador e Uberlândia, onde nós temos cursos de especialização em ortodontia. E estamos iniciando hoje um programa de discussão de casos clínicos que a princípio será mensalmente. O objetivo é fazer com que os colegas se interajam e que possam estar aí aprendendo, um pouco mais sobre ortodontia. Vocês têm podem ficar à vontade para poder fazer perguntas através do webinar que a gente está aqui à disposição, ok? Bom, vamos começar o primeiro caso clínico com esse paciente. É um paciente onde nós vamos começar a fazer a análise facial. A análise facial é muito importante para a gente poder ver como que está a atual situação do paciente, o seu perfil, os seus tecidos moles e ver a possibilidade de movimentações dentárias que possam vir alterar esse perfil, para o bem ou para o mal. Nós não podemos esquecer que a nossa atuação será nesse terço inferior da face. Aqui que nós vamos fazer a movimentação dos dentes e aqui que nós vamos ter um reflexo maior dessa movimentação, tanto com o lábio superior como com o lábio inferior. Esse paciente, o padrão dele é um paciente mesofacial, um paciente que apresenta as proporções verticais e transversais boas, apresenta um selamento labial, uma simetria facial. E uma coisa que eu gosto de ver, que eu acho muito importante na decisão do nosso plano de tratamento, se vamos fazer extrações ou não, se vamos trabalhar no arco superior ou no arco inferior, ou em ambos os arcos, quando a gente trabalha com exodontias, seria a situação da linha média superior em relação ao plano sagital mediano. Então esse paciente, ele apresenta uma linha média praticamente centrada, voltando de novo a falar, o selamento labial, e a posição dos lábios superiores e inferiores boa para esse padrão facial e para essa raça. É um paciente pardo com tendência a melanoderma que apresenta uma biproquelia mais típica do paciente. Em relação a essa posição do lábio, nós podemos estar avaliando o lábio superior por um ângulo, angularmente, um ângulo nasolabial, por exemplo, a norma clínica está aí variando de 105, 110 graus, ou podemos avaliar linearmente. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade maior de fazer uma avaliação angular olhando a face do paciente. Linear, eu tenho mais facilidade para isso. Então, normalmente, esse lábio superior, a parte mais anterior desse lábio superior, ele deve estar no máximo para trás, coincidindo com o ponto subnasal, mas normalmente ele está à frente, em torno de uns 2 milímetros. E isso é um indicativo nas minhas movimentações dentárias, dos incisivos, se eu vou poder avançar incisivo ou se eu vou ter que retrair incisivo. Lembrando que a modificação da posição dos incisivos vai acarretar em torno da metade de alteração dos lábios. Por exemplo, se eu fizer uma retração de 1 milímetro dos incisivos superiores, normalmente esse lábio superior vai sofrer uma alteração de meio. Lembrando que dependendo do lábio, lábios mais grossos a gente tem uma movimentação menor para trás, lábios mais finos a gente tem uma movimentação maior. Outra coisa importante é que esse lábio se movimenta mais nessa movimentação dentária quando eu não tenho selamento labial. Se eu já tenho um selamento labial, essa movimentação ainda é diminuída. Então esse paciente apresenta um lábio superior bem posicionado. O lábio inferior, ele normalmente vai estar atrás em torno de 1 milímetro desse lábio superior. E o pogônio pode ficar no máximo na mesma direção do lábio inferior, mas normalmente um pouquinho mais para trás. Então, avaliando esse paciente, ele apresenta uma face simétrica e uma certa harmonia que vai ser bom para o nosso plano de tratamento. Bom, em relação à parte dentária, a parte intrabucal, nós temos que classificar a maloclusão e temos que ver se é um paciente classe 1, se é um paciente classe 2, temos que avaliar a discrepância de modelo desse paciente.
Então, olhando, vimos que a linha média superior estava centrada em relação à face. Então, qualquer movimentação que a gente vá fazer em relação a esse paciente, esses dentes, não deve envolver uma movimentação grande dessa linha média superior. E nós vamos ter que deixar essa linha média inferior, então, centrada em relação a ela. Nós temos um paciente que apresenta uma discrepância de modelo, ou seja, nós temos aí falta de espaço para discrepância negativa, que a gente também tem que quantificar. Não podemos esquecer que dentro das 6 chaves de oclusão de Andrews, nós vamos ter na primeira chave molar em relação de classe 1, que seria o ideal dos dois lados. Mas também em casos de exodontia só no arco superior, nós podemos terminar os molares em classe 2 com os caninos em classe 1. Ok? Mas isso vai ser assunto de discussões em outras apresentações clínicas. Normalmente a gente orienta ao nosso aluno para que faça a avaliação nos 3 planos, em todos os casos. Vamos avaliar, esse paciente, por exemplo, tem problema transversal? Então eu vou avaliar os problemas transversais, que são as mordidas cruzadas, né? Dentes superiores, posteriores, lingualizados em relação aos inferiores, ou o contrário, na mordida cruzada de Brody, eu tenho uma mordida cruzada vestibular. Esse paciente não apresenta problema transversal. Se ele apresentasse, eu ia para uma nova etapa de pergunta, um novo degrau de pergunta, que seria se esse problema transversal seria um problema esquelético ou um problema dentário. E posteriormente, a última pergunta seria se esse problema dentário ou esquelético que foi diagnosticado é superior ou inferior. Porque dessa maneira eu tenho como avaliar onde que eu vou ter que trabalhar, onde que eu vou ter que mexer. Vou perguntar a mesma coisa em relação ao vertical. Esse paciente tem problema vertical? O que seria um problema vertical? Seria uma mordida aberta, seria uma mordida profunda. Nesse caso, o trespasse desse paciente deve estar em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetro, a norma clínica em torno de 2, 2,5, de acordo com o padrão facial. Um paciente braquifacial pode ter uma mordida um pouquinho mais profunda, um paciente dórico-facial com uma relação mais próxima de topo. Eu diria então que esse paciente ele tem um trespasse razoável, mas seria indicativo de, na minha movimentação ortodôntica, não movimentar de maneira que abra mais essa mordida. Outra pergunta que nós vamos fazer agora seria em relação ao plano sagital. Esse paciente tem um problema sagital? O que seria um problema sagital? Uma mordida cruzada anterior é um problema sagital. Um overjet aumentado é um problema sagital. Uma classe 2, uma classe 3 é um problema sagital. Então esse paciente, a gente pode ver que do lado direito, o molar não está muito bem encaixado na classe 1, mas está próximo de uma classe 1. Eu gosto de avaliar muito pelo segundo premolar, que deve estar encaixado na meia entre o segundo premolar inferior e o primeiro molar permanente. Então eu consegui enxergar essa relação aqui, ó, e onde eu tenho que distalizar uns 2 milímetros desse segmento superior direito. Já do lado esquerdo, nós temos uma classe 2 completa. Essa classe 2 completa que está aqui é devido a quê? A um movimento ósseo, a um movimento dentário. Então, se eu tenho uma classe 1 do lado direito, tenho uma linha média central, uma linha média superior centralizada em relação à face, e eu tenho uma classe 2 do lado esquerdo com uma falta de espaço total para um premolar, significa que esse paciente teve uma perda de ancoragem, levando à falta de espaço para esse segundo premolar. O canino está em chave, praticamente de classe 1, com um molar em classe 2, significa então que eu teria que ou distalizar os molares, por exemplo, através de um mini implante extra-radicular, um ICC, ou eu faria uma exodontia. Quando eu tenho uma falta de espaço maior do que a metade de um premolar, normalmente a gente opta por fazer exodontia, que a mecânica vai ser mais simples, vai ser melhor para o paciente.
ok? Outro exame que a gente faz também são os exames de modelo, onde normalmente você vai avaliar a discrepância de modelo, que ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Nesse caso, negativa em torno de uns 9 milímetros no arco superior e em torno de 3 milímetros no arco inferior. Radiografias podem ser também pedidas para nos ajudar nesse diagnóstico. Esse paciente especificamente apresenta todos os dentes terceiros molares ainda estão inclusos, que vão ser pedidas as extrações pela inclinação que ele se apresenta. E na teleradiografia de perfil vai evidenciar bem a posição do lábio, dos incisivos, que a gente pode estar inclusive fazendo algumas cefalometrias para nos auxiliar nesse diagnóstico. Então, meus amigos, para poder finalizar em cima do que a gente falou, eu diria que esse paciente apresenta uma discrepância de modelo negativa no arco superior maior do que as possibilidades de ganho de espaço tradicionais, como desgaste interproximais, vestibularizações dentárias, onde eu teria que realmente fazer uma exodontia no lado superior esquerdo. E no arco inferior nós vamos trabalhar com algum desgaste interproximal, uma vez que nós temos a falta de espaço apenas de 3 milímetros. E no arco superior do lado direito, provavelmente nós vamos trabalhar um pouco com elástico de classe 2. Finalizando então, molar e canino do lado direito em classe 1, linha média vai ficar centrada, canino em classe 1 do lado esquerdo e molar em classe 2, com a linha média centrada e harmônica na face. Ok? Bom, por hoje seria isso, um caso clínico que pode despertar algum interesse para vocês, ou vocês podem ter casos parecidos no consultório. Estaremos sempre à disposição, havendo necessidade, pode nos mandar e-mail. Meu e-mail é sgribel@terra.com.br. Estamos à disposição de vocês aqui na Faculdade Modal. Ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos.